galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Enem, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Meu companheiro, minha companheira, vamos deixar de enrolação e vamos direto ao ponto. Então se liga só, venha comigo. Hoje nós vamos trabalhar os métodos indutivos e dedutivos. Poxa, professor, o que é isso? É matemática? É mais ou menos isso. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, vocês que estudam em matemática já devem ter pegado uma parte do raciocínio lógico e devem ter percebido que a construção do raciocínio lógico é uma forma de organizar o pensamento, ou seja, é uma forma de organizar a argumentação. Porque quando a gente argumenta sobre um determinado processo, na verdade, o que você quer quando argumenta? Você quer defender o teu ponto de vista, você quer convencer o outro, você quer persuadir. E para isso, você utiliza de métodos de raciocínio. Afinal de contas, você quer que o camarada entenda a sua linha de raciocínio para que ele possa poder compartilhar da mesma. Então acompanha aqui comigo como é que isso funciona na prática. A argumentação é o ponto principal. Argumentar é apresentar justificativas para uma opinião ou tese, a fim de convencer o interlocutor, como a gente já trabalhou em outros momentos. Geralmente, os textos argumentativos apresentam inicialmente sua tese, depois argumentam para defendê-la e, por fim, fazem uma conclusão retomando a tese. Exatamente como a gente faz na estrutura. Afinal de contas, antes de partir para o rascunho da redação, porque, afinal de contas, você tem duas folhinhas lá no dia da sua prova. Você tem a folha de rascunho e tem a folha oficial que você vai entregar para o avaliador ali, para o fiscal da prova, que vai ser aquela que vai ser corrigida. Beleza. Agora, antes de você partir para o seu rascunho, você tem de criar uma estrutura, que nós já aprendemos aqui, em que na introdução nós colocamos um tópico frasal, e para sustentar esse tópico frasal, que afinal de contas é a nossa opinião, é a nossa tese, nós vamos colocar argumentos para sustentar esta ideia. E ao final, nós vamos fazer uma retomada da introdução, vamos fazer uma conclusão. Isso é um texto em prosa, que tem início, meio e fim. Então, o nosso texto dissertativo, argumentativo lá do Enem, ele vai trabalhar nessa perspectiva. Agora, como nós vamos trabalhar a questão da argumentação? Nós podemos conduzir de duas formas. Nós podemos conduzir através da indução e através da dedução. Como é que vai funcionar isso daí? Vamos ver por partes. Então, olha só o primeiro processo, a indução. No método indutivo, partimos de evidências particulares para formular uma conclusão mais geral. Opa, não estou entendendo, Sidney. Lembra quando a gente estudou hipônimos e hiperônimos, que a gente estava definindo o que era específico, o que era geral? Então, agora a gente mais uma vez vai trabalhar um elemento específico e um elemento geral, só que no conceito do raciocínio, no conceito do sentido amplo. Então se liga só, olha o exemplo que a gente tem aqui. Anteontem comi uma laranja verde azeda. Ontem comi uma laranja verde azeda. Hoje comi uma laranja verde azeda. Logo, todas as laranjas verdes são azedas. Então a gente parte de evidências particulares, como anteontem comi uma laranja verde azeda, ontem comi uma laranja verde azeda, hoje comi uma laranja verde azeda, para a gente chegar numa conclusão geral, que é, logo, todas as laranjas verdes são azedas. E aí entenda, toda laranja é azeda? Não, somente a laranja verde. Entenderam o processo? Se anteontem eu comi uma verde e estava azeda, hoje eu comi uma verde, estava azeda, ontem eu comi uma verde, estava azeda, caramba, eu posso concluir que qualquer laranja verde é o quê? É azeda. A gente não está falando aqui de laranja lima, de laranja seleta, a gente está falando da laranja verde, meu companheiro. Então, diante disso, é óbvio que toda laranja verde é azeda. Sidney, para que a gente estuda isso? Vamos entender como é que funciona na prática. Olha o exemplozinho aqui que eu trouxe para vocês. Os Estados Unidos vêm aplicando pena de morte há anos. E aí a gente já para e faz até uma reflexão. Quando a gente estava estudando concordância verbal, provavelmente nós vimos os nomes próprios pluralizados. Se a gente não viu, chegou um momento. Imagina
o termo Estados Unidos sem o artigo. Se ele está sem o artigo, a gente pega este termo e não flexiona com o verbo. Na verdade, a gente vai deixar o verbo no singular. Então, Estados Unidos vem, beleza, porém sem aquele acento circunflexo, para denotar o singular. Agora, a partir do momento que no nome próprio pluralizado eu coloco o artigo, aí o verbo obrigatoriamente vai ficar no plural. Então, ó, os Estados Unidos vêm. Se fosse o verbo enfrentar, por exemplo, ficaria Estados Unidos enfrenta. Agora, se eu colocar o artigo, vai ficar os Estados Unidos enfrentam. Agora, beleza. Vocês viram que eu fui ligar o ar-condicionado, estava um calor do caramba, fui ligar o ar-condicionado aqui, até me enrolei. Mas vamos lá, vem comigo, olha o exemplo. Os Estados Unidos vêm aplicando a pena de morte há anos, sem obter redução significativa na taxa de crimes hediondos. Países árabes aplicam a lei marcial. O que é a lei marcial? O que é a lei marcial? É a pena de morte, para não ter de repetir o termo. Então, ó, países árabes aplicam a lei marcial e isso não tem trazido efeitos relevantes no combate à criminalidade. Então, vamos lá. Reparem o que está pretinho e o que está vermelhinho. Agora a gente vai concluir. Pesquisas mostram, pois, esse pois aqui entre vírgulas dá um valor conclusivo, que a pena de morte não é uma solução eficaz em nenhum país do globo, de modo que não deveria também ser adotada no Brasil. Aí acompanha comigo aqui, ó. Esmiucei bem direitinho para que vocês possam estudar em casa, depois com calma, só pelo material de slide. Então, olha só, casos específicos. Os Estados Unidos aplicam a pena de morte, mas sem grande sucesso no combate ao crime. Países árabes aplicam a pena de morte, mas sem grande sucesso no combate ao crime. Então, esses são os casos específicos. Conclusão generalizante. A pena de morte não é solução eficaz em nenhum país do globo. E tese formulada a partir da conclusão. O Brasil não deve adotar a pena de morte. Muito simples. Se a gente está pensando em adotar a pena de morte e com o intuito, na verdade, de poder destruir a criminalidade, a pena de morte tem que ser implantada para poder destruir a criminalidade. Com a pena de morte não vai ter mais criminalidade. Outros casos, em outros países, mostram que não é bem assim que funciona, tendo em vista que os Estados Unidos aplicam a pena de morte e isso não trouxe sucesso para a redução da criminalidade. Os países árabes também aplicam, então a gente começa a perceber que vários países aplicam, consequentemente não funciona em nenhum lugar. Então, o que a gente pode tirar disso? Que a gente também não deve aplicar aqui. Afinal de contas, se o intuito é de reduzir a criminalidade e não está reduzindo, para quê? Beleza? Esse é um argumento que foi sendo construído a partir de premissas menores. Agora, acompanha aqui comigo que a indução pode levar a uma falsa generalização. A gente, na verdade, chama isso de falácia. O que é uma falácia? É uma mentira. Uma mentira que foi construída a partir de um raciocínio. Então, vamos lá. Anteontem vi um político corrupto. Ontem vi um político corrupto. Hoje vi mais um político corrupto. Logo, todos os políticos são corruptos. E aí você vai falar assim para mim, ué, e não é verdade? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. É óbvio que toda laranja verde é azeda. Isso não tem como. Afinal de contas, você por um acaso já chupou uma laranja verde doce? Não. Ah, mas professor, eu também nunca vi um político honesto. Só que aí você tem que tomar cuidado, afinal de contas a gente não está falando de uma laranja, a gente está falando de pessoas. E é óbvio que tem sim político honesto. É claro que tem muito político desonesto, que tem muito corrupto, e estes sim são os verdadeiros inimigos do nosso país. Agora, eu não posso generalizar e falar que todo político é corrupto. Eu não posso falar que todo policial é corrupto. Eu não posso pegar essas esferas de poder e jogar todo mundo dentro do mesmo caldeirão e falar que ninguém presta. Porque isso não é verdade. Ah, professor, eu acho que é verdade sim. Não, é uma opinião que você pode até ter, mas que você não pode expressar na tua redação de concurso público. Afinal de contas, se você joga lá na redação do Enem que todo político é corrupto, você está generalizando e pode ganhar um bonito zerão. Então, muito cuidado com isso, tá, meu companheiro? Então, vem aqui comigo, ó. Vamos continuar a nossa brincadeira. No método
da dedução, partimos de uma certeza genérica para concluir algo relativo a um caso particular. Então, agora a gente vai trabalhar o contrário. Ao invés de eu partir de um termo particular, de um termo específico, para chegar na geral, agora a gente vai fazer do geralzão para o específico. Então, olha só, aqui a gente vai ter a estrutura do silogismo. Esse outro exemplo que a gente acabou de ver com defeito que eu digo assim, com falha na veracidade do processo, afinal de contas, quando a gente generaliza, a tendência é ser mentiroso. Então, ali a gente tem uma falácia, aqui eu tenho um silogismo, que é o processo da dedução. E aí, acompanha comigo. Toda planta faz fotossíntese. Esta é a regra geral. As samambaias são plantas. Isso é um caso específico. Logo, as samambaias fazem fotossíntese. E aqui nós temos a nossa conclusão específica. E aí vamos parar para pensar. É ou não é assim que professores e pais trabalham com crianças para que elas comecem a construir um conhecimento maior daquilo que os cerca? Então, quando eu pego, por exemplo, na aula de biologia, que aquele aluno ainda é criança, a gente nem chama biologia, a gente chama ciências, a gente faz o processo exatamente assim. A gente está ali com a planta, aí eu mostro para o aluno, ó, toda planta faz fotossíntese. Aí depois a gente mostra uma samambaia. Tá vendo? O que é isso? Aí a criança, é uma samambaia. Ué, mas o que é uma samambaia? É um cachorro? Não. É um elefante? Não. O que é a samambaia? Ah, é uma planta, tia. Ah, beleza. Então, se toda planta faz fotossíntese, essa samambaia é o quê, turma? Aí todo mundo, é uma planta. Então ela faz o quê também? Ah, faz fotossíntese. Então, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente amplia o nosso conhecimento de mundo. São processos que realmente batem. Beleza? Vamos ver como é que isso funciona dentro de um texto. Todos sabem que as cidades brasileiras sofrem com problemas de trânsito e carecem de alternativas de transporte coletivo mais velozes. São Paulo cresceu demais nos séculos 20 e 21, de modo que hoje, as avenidas das cidades estão abarrotadas de veículos, especialmente no horário do rush. Melhorar o sistema metroviário da cidade de São Paulo é, pois, urgente. Lembrando, mais uma vez, que este pois aqui, entre vírgulas, é conclusivo. E aí, observa, eu acho que você já tem uma noção de como é que foi construído o texto. A gente foi generalizando e depois foi esmiuçando. Olha como é que funcionou aqui. Premissa geral. As cidades brasileiras sofrem com problemas de trânsito e carecem de alternativas de transportes mais velozes. Transportes estes que são coletivos. Beleza. Agora, premissa específica. São Paulo é uma cidade brasileira. Beleza. Conclusão específica, que é a nossa tese, nossa opinião. São Paulo sofre com problemas de trânsito e precisa melhorar o sistema metroviário. Caramba, quando eu estou conversando com uma pessoa e aí eu falo que todas as cidades sofrem com problemas de trânsito, todas as cidades brasileiras. Aí eu digo que São Paulo também está sofrendo desde o século não sei o quê. Dá ou não dá para eu inferir que São Paulo também é uma cidade brasileira? É óbvio, afinal de contas, se eu moro no Brasil, eu sei que cidade como a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, só pode ser uma cidade brasileira. Diante disso, eu vou concluir que São Paulo também precisa o quê? Também precisa melhorar o seu sistema metroviário. Afinal de contas, se eu melhoro o metrô, eu melhoro o trânsito. Beleza? Agora, vamos pegar os tipos de argumentos que nós podemos trabalhar. No início do nosso curso, eu procurei trabalhar de forma bem objetiva como é que funciona a estrutura de uma redação, para que você já de cara pudesse começar a trabalhar. Até mencionei que a gente talvez teria uma plataforma de correção de redações, coisa que em pouco tempo com certeza nós conseguiremos. É porque denota muito trabalho, precisa de gente, material humano para poder trabalhar, e a gente tem que fazer um trabalho de excelência para que você possa mandar bem. Mas lembra da dica que eu te dei? Lembra? Faça redações, produzam redações e mostrem para um amigo, mostrem para o professor, peçam para ele corrigir, porque isso vai funcionar. Agora é o seguinte, hoje
a gente vai começar a colocar em prática algumas dicas que eu fui dando logo no início das aulas e que vocês foram pegando pela esperteza de vocês, mas que não tinha um exemplo. Por exemplo, eu falei que para a gente poder mostrar e sustentar a argumentação, a gente precisa respaldar a tese diversos tipos de argumentos através de dados estatísticos, exemplos, relações de causa e consequência, testemunhos de autoridade e contra-argumentos. Agora, a gente foi só no bate-boca. Hoje a gente vai mostrar como é que funciona na prática. Então vai acompanhando aí comigo, primeiro, os dados estatísticos. Como servem, para que servem e o que a gente não pode utilizar. Então, observa, eles expressam numericamente um fato defendido na tese do texto. Então, aquilo dali dá um respaldo de veracidade. Sugerem respaldo científico à tese. Não devem ser inventados e podem ser aproximados. Como assim? Às vezes, o camarada acha que se ele inventar um dado estatístico no texto, vai funcionar. Afinal de contas, acho que o camarada vai parar de corrigir a redação, para poder olhar no Google, para poder pegar um jornal, para poder pegar alguma coisa, para poder ver se aquilo que eu estou colocando ali é verdade. E eu te digo o seguinte, meu companheiro, aquela banca examinadora, aqueles caras que estão ali para corrigir a redação, eles já passaram por um treinamento prévio. E aquele assunto já foi abordado não só por eles, de forma individual na casa deles, mas também por alguém que os orienta. Então, aqueles assuntos já foram estudados. As fontes, estatísticas, tudo. Na hora que você coloca uma fonte e essa fonte foge daquilo que ele realmente estudou, na hora ele vai pescar. Ele, isso daqui está sendo inventado. E não adianta ficar inventando, porque se você inventar, você pode tirar um 0, meu companheiro. Então, você tem que tomar cuidado. Agora, eu posso fazer um processo aproximado? Posso. Então, por exemplo, saiu no jornal que 21% dos alunos de ensino médio sofrem na prática da produção textual. Aí eu lembro vagamente o número 20, mas eu não lembro que são 21%. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer que aproximadamente 20% dos alunos de ensino médio sofrem na prática da produção textual. E aí, tá tranquilo. Porque por mais que o camarada tenha laudado 21%, ele vai, aproximadamente 20% é realmente isso, porque está muito próximo do 20%. Então, você pode trabalhar de forma tranquila. Agora, vem aqui comigo e vamos ver como é que isso funciona na prática. E isso, numa construção de argumento. E aí é o bizu que eu vou te dar. Às vezes você domina o tema, e quando domina o tema é muito tranquilo. Às vezes você não domina tão bem o tema assim. Só que, para a sorte, aparecem alguns textos motivadores. Às vezes 1, às vezes 2, às vezes 3. Às vezes o camarada bota até 5 textos motivadores. Para que serve aquele texto? Quando você domina o tema, absolutamente para nada. Agora, quando você não domina o tema, aqueles textos ali vão servir para que você possa pegar ideias. E como é que você vai pegar essas ideias? Parafraseando. Afinal de contas, você não pode copiar ideia nenhuma dali. Agora, quando tem um dado estatístico, aquele dado estatístico não é uma ideia, não é algo de outra pessoa. Aquilo ali é um fato apresentado em jornais, em revistas, seja onde for. Então, aquele fato você pode pegar, por exemplo, e utilizar no seu texto? Você pode, de forma bacana, de forma tranquila, porque aquilo dali é um fato. Agora, acompanha aqui comigo como é que funciona utilizar o dado estatístico para construir o argumento. Os investidores já perceberam que a classe C cresceu quase 20% a mais em relação às outras nos últimos anos. E aí, vamos lá. O que é classe A, classe B e classe C? Classe A é rico. Classe B é a classe média. E classe C é o pobre. Sidney, é o pobre, então eu sou classe C? Mais ou menos isso. A classe C, meu companheiro, é aquele camarada, e aí, sejamos sinceros, tem classe abaixo. Não é o camarada que está passando fome. Não é assim, não. O camarada que tem a classe C é que tem
uma renda que dá até para viver bem, dá para poder comprar uma roupinha, tranquilo, mas ele não vai ter o melhor plano de saúde do planeta, ele não vai colocar o filho para estudar no melhor colégio do planeta, ele vai colocar o filho para estudar num colégio público. Às vezes, se ele tem 2 filhos, o primeiro estudou no público, o segundo ele até consegue com muito esforço colocar num colégio particular. Então, a gente está falando, na verdade, da maioria da população. A maioria da população brasileira é classe C. A maioria. Então, a gente tem gente abaixo? Tem gente abaixo. Tem gente passando necessidade. Mas eu tenho uma parcela acima também, que é a classe média, e eu tenho uma ínfima parcela, que é a classe A. Ou seja, a classe A são poucas pessoas que têm muito dinheiro, mas a maioria é classe C. E aí vamos entender. Se a classe C está crescendo e a classe C já é a maior parcela da população brasileira, poxa, eu tenho que investir nessa classe. Então, olha só, cada vez mais torna-se interessante o comércio não de itens de luxo, mas de bens para a classe média baixa. Opa! Então, a classe C é a classe média baixa, como a gente estava falando aqui, ó. Eu tenho a classe média alta, eu tenho a classe nobre, a classe média baixa, e aí depois para baixo aí já começa o sofrimento. Só que aí é o seguinte, os pequenos empresários precisam atender melhor essa parcela da população, que cresce de forma vertiginosa, até mesmo porque quando a gente pega essa parcela da população, o próprio sistema político contribui para que o poder aquisitivo desse camarada aumente. Afinal de contas, tem a linha de crédito, coisa e tal. Agora, Sidney, eu estou ligado que o país está em crise, a coisa vai começar a piorar, não é verdade? E é verdade, meu companheiro, vamos parar para pensar. Isso daqui, todo esse processo da classe C muito consumidora, faz parte de, sei lá, 3 meses. 3 meses. Há 3 meses a gente trabalhava assim de forma absurda. Então, a classe média baixa comprava muito, demasiadamente. Só que aí o país entrou em crise e agora, poxa, está difícil. Você pode ver que quando o país entra em crise, normalmente a classe média baixa e quem é abaixo, os mais pobres, na verdade, é que acabam sofrendo e percebendo muito isso. Quando o camarada é classe média alta ou então rico, ele não vai sentir nada. Ele até vai perceber, opa, as coisas estão ficando mais caras, mas aquilo ali não vai mudar a rotina dele. Por exemplo, o camarada que tem grana, ele não vai tirar o filho do colégio particular que está, ele não vai mudar o plano de saúde, ele não vai trocar de carro, ele não vai trocar de apartamento. Por quê? Porque aquilo dali, apesar de influenciar na sua renda, não influencia de forma vertiginosa. Ele não vai passar fome se ele continuar pagando aquilo. Ele vai deixar de ter o lucro, ele vai deixar de ter um dinheiro para poder guardar todo mês, mas ele vai continuar vivendo bem. Agora, o camarada que tem menos grana, o que vai acontecer com ele? Se ele não mudar os hábitos, aí a coisa degringola. Se ele não passar a utilizar um plano de saúde mais baixo, não mudar, por exemplo, tem um carrinho, e aí não reduzir para um carro mais tranquilo, se ele não tirar o filho da escola particular, de repente ele vai ter que tirar itens básicos de sua alimentação. E aí é por isso que o pobre sofre muito. Só que agora, mesmo assim, ainda é uma parcela que consome muito. Então, o que o camarada, o que o empresário tem que pensar? É algo natural. Ele tem que investir nessa parcela da população. Porque ainda assim a gente vive um mundo capitalista e que o camarada vai comprar. Afinal de contas, a gente vive um mundo que é mais importante ter do que ser. E aí não importa, vamos parar para pensar. Não importa, o camarada ele tem um celular, mas se começarem a mostrar um outro celular que é mais bolado, ele vai querer aquele outro celular mais bolado. Ele pode até deixar de comer arroz com feijão, mas ele quer aquele celular boladão. Então o público consome muito. E aí vamos parar para pensar no empresário, no pensamento do empresário. Vai ter empresário que ainda vai investir nesses artigos de luxo? Vai.
mas ele vai começar a, de repente, criar uma outra empresa ou uma parte da empresa só para essa outra parcela da população. Afinal de contas, pega uma Range Rover. Vamos pensar no carro, artigo de luxo. Quanto é que custa uma Range Rover Evoque do ano? Custa uns 300, 350 mil, beleza? Ah, mas professor, tem carro até mais caro, não é? Se começar a botar boladão, beleza. Essa Range Rover aí vai de 300 a 500 conto. É isso. O top, R$500 mil. É dinheiro pra caramba. Não é dinheiro pra caramba? Agora, dá pro camarada ter um carro sem ser um Evoque, não dá? Dá para ele comprar um Golzinho, dá para ele comprar um Celtinha, não dá? Aí ele vai gastar, sei lá, vamos comparar um de 300 mil e um de 30 mil. Pô, 30 mil dá para eu correr atrás, gente. 30 mil dá. Agora, 300 mil, tá maluco? Tá maluco? Eu não tenho nem apartamento. Como é que eu vou comprar um carro de 300 mil? Com 300 mil eu compro logo um apartamento. Aí o empresário pensa, opa, quem tem grana para dar 300 mil num carro? É muita gente ou pouca gente? São poucos. Aí vamos pegar, eu boto na minha loja um carro de 300 conto. Quantas pessoas em um mês vão comprar? 10 pessoas? Beleza, fiz 3 milhões de reais. Tranquilo, até aí. Agora, eu pego e boto na minha loja um carrinho de 30 mil reais e eu ainda facilito na compra. Se chegar com dinheiro no pau, eu vendo por 25 mil. Meu irmão, várias pessoas vão comprar. 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, 5.000, 10.000 pessoas. E eu vou fazer 300 milhões de reais. Então, está entendendo como é que funciona? Se eu vendo mais barato, eu atinjo mais pessoas. E, consequentemente, eu vou ter um lucro maior. Se eu vender muito caro, não tem como. Imagina o seguinte, imagina se a gente pegasse o curso para o Enem. Tem vários cursinhos para o Enem. Vamos pegar um curso presencial. Um curso online. Curso online ou presencial. Acho que o online tem uma visão diferente do presencial. Mas imagina você, aí no teu bairro, na tua cidade, e tem 2 cursos, um próximo ao outro. Aí o camarada coloca o curso, o vestibular, 5 mil reais. E o outro coloca 500 pratas por mês. Assim, está muito caro os dois para mim. Então, vamos diminuir um pouquinho. Vamos botar um cobrando 2 mil reais por mês e o outro cobrando apenas 200 reais por mês. Num primeiro momento, o que acontece com o camarada? Ele vai pensar assim, poxa, aquele de 2 mil reais é que é bom pra caramba. Eu queria estar ali. Até mesmo porque tem a questão do status. Pô, se eu estou ali é porque eu tenho, se eu estou ali é porque eu posso. Aí o camarada vai muito pensando nessa perspectiva. Agora imagina o seguinte, imagina se você descobre que a equipe de professores que dá aula naquele curso de 2 mil reais é a mesma equipe de professores que dá aula naquele curso de 200 reais. Aí tu pensa, caraca, qual é a diferença então? Nenhuma. A diferença é que o público que está pagando lá 2 mil reais não quer se misturar com quem paga 200. Essa é a diferença. Agora, se eu tenho um curso mais barato, não é melhor fazer aquele mais barato? Já que eu posso pagar aquele dali, eu vou trabalhar com aquilo que eu posso. Tranquilo? Ah, sim, para de enrolação e vai para outro caso aí. Vamos lá, ó. Exemplos. Como é que funciona o caso do exemplo? Eles justificam a tese do texto na medida em que apresentam um caso concreto a ela relacionado. Podem ser notórios ou hipotéticos, mas não reais e particulares. Não podem ser estritamente narrativos. E aí é o seguinte, gente. Desculpa até ter mencionado um pouco, né, sobre aquele caso do dado estatístico, afinal de contas, a gente começa a falar, aí se fosse uma turma, a gente já está falando até agora, talvez muito mais, porque cada um tem um argumento, cada um tem um exemplo, e a gente ia continuar a nossa batida. Como não é o caso, eu fico falando sozinho mesmo. Agora vem aqui comigo. Quando a gente pega esse exemplo, eu tenho que trabalhar, seja um exemplo notório que todo mundo conhece, ou hipotético, que a gente vai trabalhar através de uma hipótese, de uma possibilidade, eu vou, de certa forma, criar, inventar, eu tenho que tomar cuidado para não ser narrativo. Como assim? Vamos lá. Vou citar um exemplo,
eu não vou citar um exemplo de uma pessoa que é da minha família ou do meu vizinho. Eu vou citar um exemplo notório, um exemplo de alguém que seja conhecido. Assim, e se eu for inventar? Beleza, mas ainda assim eu não vou ficar narrando. Afinal de contas, a gente está trabalhando uma dissertação. Então, se eu for colocar um exemplo, eu vou fazer uma breve menção, porque se eu for desenrolar tintim por tintim, eu posso correr o risco de mudar a estrutura do texto, passar de dissertativo para narrativo, e isso acarreta automaticamente um 0 na minha prova. Então, muito cuidado. Vem aqui ver como é que funciona, ó. O que está vermelhinho, diferenciando do que está pretinho. Olha aqui, ó. Diversos países, entre eles os Estados Unidos, aplicam a pena de morte como tentativa de aplacar a violência. No entanto, os estadunidenses têm percebido pouca redução efetiva na criminalidade, graças à pena capital, o que mostra a ineficácia de tal punição. É preciso, em vez de matar o criminoso, dar condições sociais dignas a cada cidadão para que este não venha a se envolver com o mundo do crime. Então, isso aqui é um exemplo. Eu mostro que lá nos Estados Unidos, a pena de morte não está funcionando. Então, diante desse exemplo, eu tenho base para mostrar que aqui também não vai funcionar. Estão entendendo como é que funciona a coisa? Ah, mas professor, trabalhou parecido no outro caso ali da dedução e da indução, para você ver que na língua portuguesa, ó, tudo está interligado, tudo se mistura. Agora, acompanhe aqui comigo um caso de causa e consequência. Fortalecem o texto na medida em que situam a tese diante de uma cadeia de outros fatos. Devem ter suas relações coesivas bem explícitas, com conectivos causais, explicativos, conclusivos e ou consecutivos. E é o seguinte, automaticamente, se eu tenho causa, eu tenho consequência. Se eu tenho consequência, eu tenho causa. Até mesmo porque normalmente o nosso tópico frasal acaba sendo uma causa e os argumentos que a gente apresenta acabam sendo as causas. Então, eu pego ali aquele tópico frasal, ele acaba sendo a consequência. E quais são as causas para aquela consequência? Estão ali naqueles argumentos que eu apresento. Beleza. Vamos ver como é que esse processo funciona. Mas, antes de mais nada, está vendo aqui essas relações coesivas em que a gente tem os conectivos de causa, explicativos, conclusivos e consecutivos? Basicamente, na primeira aula eu disse a vocês que a gente precisa gravar as conjunções. Disse isso a vocês. Então, se você ainda não tem o quadrinho das conjunções afixado lá na parede do teu quarto, na cozinha, na sala de estar, você tem de produzi-lo. E se você não tem confiança no material que tem aí na internet, pode entrar em contato comigo por e-mail, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Meu WhatsApp é 9647-39463. Aí a gente conversa, pode pedir qualquer dica que eu mando material para vocês, tá? Então vem aqui comigo, vamos ver como é que o negócio funciona na prática, que é a relação de causa e consequência. Ó, é preciso com urgência construir mais escolas e não presídios. Opa, por quê? A gente sempre tem de fazer a pergunta, por quê? Afinal de contas, eu poderia construir o texto assim e mudar de assunto. E aí ficaria um leve empilhamento de ideias dentro do texto. Mas na hora que eu jogo uma ideia, eu tenho que pensar, por que eu estou falando isso? Então aqui, ó, é preciso com urgência construir mais escolas e não presídios. Por quê? Além de um jovem instruído ter muito menos chances de entrar para o mundo do crime, é mais consciência dos reflexos de suas ações sobre a sociedade do ponto de vista financeiro, a escola também é uma opção mais viável. Um aluno custa ao país muito menos que um presidiário e dá frutos muito mais promissores. E aí vamos trabalhar com números agora. Já parou para pensar quanto é que custa um preso e quanto é que custa um aluno? Primeiro, a gente tem preso pra caramba, mas tem aluno pra caramba. Então, vamos lá. Então, isso onera os cofres públicos. Mas um aluno custa, no máximo, R$100. R$100. Como assim, Sidney? R$100? R$100 para quê? R$100 para poder dar material para ele.
R$ 100 para poder dar alimentação para ele, R$ 100 para poder fornecer uma estrutura para ele, R$ 100 para poder pagar o salário dos professores. R$ 100. Cada aluno custa ao Estado, ao município, às prefeituras, ao país, R$ 100. Essa é a média. Quanto é que custa um preso? R$ 100 não. Quase R$ 1.000. Então arredonda, bota aí R$ 1.000. Ou seja, um preso custa 10 vezes mais que um aluno. Caramba, tem algo errado. Não é possível. Por quê? Se a gente parar para pensar no sistema prisional, por um acaso, tem alimentação de qualidade? Ele está tendo um emprego ali dentro? Ele está estudando? O presídio tem ar-condicionado? Elevador? Por que um preso custa R$ 1.000 e um aluno custa R$ 100? Eu não entendo essa matemática. Tem de pedir para o professor de matemática fazer essa conta, porque eu acho que não vai bater. Agora, vamos trabalhar diante da informação que a gente tem aqui no texto. Por que o camarada instruído tem menos chances de entrar para o mundo do crime? Poxa, isso é óbvio. Afinal de contas, se eu não tenho estudo, eu não tenho perspectiva, eu não tenho para onde correr. Se eu não tenho para onde correr e a fome começa a apertar, eu vou ter de fazer alguma coisa para poder solucionar a minha fome. Eu vou roubar, eu vou matar, eu vou entrar para o tráfico, alguma coisa eu vou fazer. Ah, sim, tem pessoas que conseguem, beleza, mas nem todo mundo. Então a gente tem que ter esse olhar também, meu companheiro. Não é porque o camarada é bandido, que ele é sanguinolento, que ele é mau, que ele é ruim. A visão maniqueísta que a gente tem dos contos de fadas, a visão maniqueísta do romantismo. Não, não é verdade. O bem e o mal coexistem dentro do ser humano. Você pode ser muito bonzinho aí para sua mamãe, mas ainda assim fazer um monte de merda. E o camarada pode ser ruim pra caramba para a sociedade, mas ele tem alguns pontos positivos. Às vezes é um bom pai, é um bom filho, a gente não sabe. Agora, esse camarada que não estudou, que não tem pai, que não tem mãe, que não tem perspectiva, ele está gravemente fadado a se desvirtuar na sociedade e ficar à margem, ser um marginal. E sendo um marginal, tudo aquilo que tem de tramóia, ele pode fazer parte. Imagina o camarada não tem dinheiro, não tem estudo, não tem pai, não tem mãe, mora no morro, onde tem uma boca de fumo. Aí ele está vendo que, tem gente passando fome e tem gente ali no mundo do crime que está bem, que está tranquilo, de acordo com a visão dele, que tem mulher, que tem carrinho, que tem motinha, que tem roupa de marca. Ele vai correr para isso. Não adianta, não adianta. Agora, se aquele moleque tem estudo, minimamente uma estrutura familiar, podem ser pobres, mas tem um pai, tem uma mãe e ele teve estudo. Ele fez o ensino fundamental, fez o ensino médio, criou uma condição até para poder ir para uma faculdade. Não importa que tenha sido cota, não importa. O que importa é que ele entrou e ele vai fazer a faculdade dele, porque é o aluno que faz a faculdade, é o aluno que faz o curso. Beleza, ele conseguiu o estudo e aquilo dali vai fazer o camarada crescer na vida. Afinal de contas, o leque de opções abre. Então, ele tem mais facilidade para poder fugir disso daqui, do mundo do crime. Até mesmo porque se ele é consciente, se ele estudou, ele sabe que qualquer ação dele traz reflexos sobre a sociedade. Então, ele vai procurar um caminho melhor. Vamos parar para pensar. Vocês devem ter visto, já tem algum tempo, alguns menores sem camisa, só de bermuda, com armas na mão ou na cintura, dançando aquele passinho do menor da favela. Pá, não sei o quê, e postando. Aí todo mundo automaticamente, o menorzinho, sementinha do mal. Mas aí tu para e pensa, meu irmão, aquele menino, ele não faz nem ideia daquilo dali que ele está fazendo. Ele não faz nem ideia. Você pode até discordar comigo, mas ele não faz nem ideia. Imagina você, que tem teu pai e tem tua mãe. Pensa. Você vai hoje, do nada, pegar uma câmera, tirar a tua camisa, botar só uma bermudinha, um chinelinho de dedo, pegar uma arma. Teu pai é militar, vai pegar uma arma, vai botar aqui assim e vai começar a dançar o passinho do menor da favela e vai postar no Facebook? Eu duvido. Amanhã tua mãe vai te arrebentar. Agora, aquele moleque ali, ele não tem pai, não tem mãe. Aquilo ali não vai trazer consequência nenhuma para ele. Ele não sabe nem que ele está fazendo merda. Então ele posta. Para ele é uma onda.
Ou seja, o camarada que não tem estudo, que não tem um acesso ao processo cultural, ele é desvirtuado. As convenções sociais deles são diferentes. São diferentes. Matar e roubar vira o quê? Algo natural. Coisa que para a gente que tem uma outra perspectiva é completamente diferente. Estão entendendo? Não estou querendo defender ninguém, não. Só estou mostrando que eles têm uma certa dificuldade também pelo meio em que vive. E você, eu, a gente não tem essa dificuldade. Tranquilo? Agora, diante disso daqui, a gente pode dizer, ó, olha só, que se o camarada custa menos, é óbvio que é muito melhor fazer o quê? Escolas e não presídios. Muito melhor, afinal de contas, olha só como é que funciona aqui, ó. Um aluno custa ao país muito menos que um presidiário e dá frutos muito mais promissores. Porque se eu invisto na educação, eu vou ter ali um cientista, eu vou ter ali um médico, um advogado, um engenheiro. Eu não entendo o nosso país. Eu não entendo. A gente devia estar sempre investindo na educação. E não é o que acontece, na educação básica, principalmente. Então, as escolas tinham de ser bem estruturadas, o professor tinha de receber um salário muito bom. Por exemplo, você que já está na idade de Enem, sabe que existe uma diferença no salário de alguns professores. Vocês sabem que o camarada que trabalha num cursinho, principalmente com videoaula, ele tem um salário melhor do que o camarada que está ali dando aula no estado, no município, por exemplo. Algo que eu acho extremamente errado. Extremamente errado. Afinal de contas, aquele camarada ali trabalha pra caramba e não é valorizado. Então é por isso que muitos abandonam o estado e o município por não terem o devido valor. Não é só financeiro que eu estou falando, mas na questão do respeito também. Eles abandonam e vão para outras carreiras, como, por exemplo, os cursinhos. E isso é que vai cada vez mais jogando a nossa educação lá para baixo. E a gente tem um celeiro humano de potencial, de talento muito grande. Vocês próprios já devem ter estudado em colégios, alguns de vocês em colégios públicos, e já tiveram companheiros de classe, alunos, outros alunos brilhantes, inclusive professores brilhantes, e que a galera foi indo para outras áreas. Por quê? Porque aquilo dali não comportava para poder jogar, para poder dar um up na sua profissão. O que é muito triste, né? É muito triste saber que o governo não prioriza a educação. Agora, meu companheiro, vou dar uma parada aqui. No próximo bloco, a gente vai continuar vendo mais casos, tá? Para a gente poder aprofundar um pouco. Peço desculpas se eu hoje acabei falando um pouco mais além da conta, afinal de contas, eu sinto carência. Eu queria que vocês estivessem aqui comigo para a gente poder estar debatendo e discutindo isso. É algo que a gente não tem. De repente, a gente cria um grupo no WhatsApp. Alguém poderia... Mas é complicado, né? Porque não tem um mediador para poder contactar todo mundo, né? Eu, de repente, vou criar um grupo no WhatsApp para o Enem, ou então vou pedir para alguém criar e a gente vai batendo papo aí, beleza? Então, meu companheiro, fique em paz, até o próximo bloco.